Nesse vídeo a gente vai tratar a respeito da Allos, que é uma administradora de shopping centers e recentemente apresentou uma correção aí da ordem de 10%, junto com o Ibovespa. E nesses preços, hein? A 30, 31 reais. A Allos está barata ou já superou meu valor justo? Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E o tema aqui é Allos, que é uma empresa que até um tempo atrás ficou fora do radar, fruto de uma fusão, BR Malls e Aliansce Sonae, e que foi uma fusão que deu certo. São raras as fusões que dão certo. E de fato, houve sinergia nos negócios. O que é sinergia, Luan? Sinergia é o ganho que você obtém ao fundir negócios. Como assim, Luan? Vou te dar um exemplo. Você tem aqui 2 shoppings. Nesses 2 shoppings você tem... Shopping eu quero dizer 2 administradoras, tá? Com vários shoppings no seu portfólio. Mas pra você entender isso aqui. Em cada uma dessas administradoras você tem um departamento jurídico, que pode estar com uma certa capacidade ociosa, pouco trabalho, beleza? No final das contas, o valor que eu pago para cada um desses departamentos jurídicos acaba sendo uma despesa excessiva. Especialmente se eu fundir as 2 administradoras, extinguir ou fundir os departamentos jurídicos, ficando com apenas um, e a partir disso, uma despesa que era em duplicidade, agora é uma só. É só um exemplo de sinergia. Ou então, eu tinha 2 ERPs, sistema de gestão, agora eu só tenho um. Então você, quando a fusão é bem feita, você consegue extrair economias. Isso é sinergia, para a simplificação aqui para você. E essa economia se reverte em maior fluxo de caixa para o acionista. E isso está acontecendo com a Allos, que está pagando proventos mensais. Mensais, assim como o fundo imobiliário. Olha só que interessante. Então olha só isso aqui, ó, esse histórico de proventos da Allos, entre dividendos e juros sobre capital próprio. Então você vai notar o seguinte, ó, vou pegar só esse ano. Pagou em janeiro, 29 centavos, fevereiro, março, abril, maio e vai pagar aqui em junho, 29 centavos. Vezes 12 e os queros aqui do ladinho, vai dar 3,50 por ação. 3,50, se você dividir pelo preço atual, mais ou menos de 30 reais, dá 11,66% de dividend yield. Um dividend yield muito alto mesmo, quase 12%. Para quem comprou Allos a 20, Luan? Sim, olha só isso aqui, ó. É que a cotação aqui tá ajustada. Vou pegar a cotação padrão. Deu para pegar abaixo de 20, mas quem pegou a 20 tá sorrindo à toa, né? Porque tá com dividend yield de 17,5%. Bateu 18 se o cara pegou ali 18 reais mais ou menos. 18% só nos dividendos. Você vai perguntar, Luan, peraí, se a empresa tá com dividend yield tão alto assim, ela deveria disparar. Ela já disparou, né? Olha aqui os últimos 12 meses. Mas a coisa não é tão simples assim, é porque esse dividendo, ele é um dividendo que não vai se sustentar por muito tempo. Ele vai cair. É que ele tá alto agora e a empresa está se alavancando para isso. Mas ela vai bater num teto de alavancagem financeira onde ela vai ter que necessariamente reduzir os dividendos. Não é que a empresa vai perder fundamentos, é que os dividendos irão cair. Mas esses dividendos substanciais e mensais nesse momento, eles ajudam a você ter mais margem de segurança ou a exigir menos margem de segurança em relação ao valor intrínseco. Porque você já está sendo remunerado agora, imediatamente e de forma mensal. Não à toa que Allos foi uma das compras mais recentes da minha carteira e se tornou a terceira maior posição da minha carteira de ações. Comprei 8.000 ações a 29,13 de preço médio. Luan, onde que eu acompanho a sua carteira de investimento? Na área de membros. Eu te convido a se tornar membro do canal, tendo acesso a centenas de vídeos exclusivos de análise de empresas, fundos imobiliários, etc. E acompanhamento da minha carteira pessoal. Trago vídeos onde eu trato da minha carteira, explico os racionais e os aportes. E você pode cancelar a qualquer momento. Tem o botãozinho aqui, seja membro, depois você cancela se não fizer mais sentido para você. E você ajuda o meu trabalho. E ajuda o YouTube a recomendar mais os meus vídeos, porque quando você se torna membro, você está gerando mais receita para o YouTube, que fica com 30% dessa receita. Então o YouTube vai recomendar mais os meus vídeos. E eu estou precisando, viu? Mas se não puder também, só deixar o like, se inscrever no canal, já está ótimo, já ajuda aqui esse canal. Mas voltando aqui, pra você entender se a ação tá barata ou não, você tem que ir no valor intrínseco. Aí você fica fora de pegadinha, porque o mercado fala, porque a Allos está negociando a um múltiplo de 9 vezes FFO, que é fluxo de caixa operacional, que é um indicador utilizado na análise de empresas de shopping centers. Mas aí eu vi o pessoal vendendo ações da Allos, o pessoal que tinha ação, o pessoal que tinha uma posição mais relevante. Você fica nessa. Então eu calculo o valor intrínseco. Valor intrínseco eu trago em vídeos exclusivos na área de membros e, se você quiser ir além disso, tem a comunidade FMI, onde eu trago tabela de valor intrínseco e ainda você conta com o meu curso Formação Mira Invest. Eu já vou te mostrar qual é o valor intrínseco da Allos ao final desse vídeo, mas
Foca nisso. É o melhor que você faz. Até para não se enganar com esse dividend yield alto e falar automaticamente está super barato. Não é automaticamente. Mas o que aconteceu com a Allos? Vamos entender o que aconteceu aqui no primeiro trimestre de 2026. Vendas aceleraram. Top, crescendo 6,6%. Veja, como que o shopping center ganha dinheiro? Principalmente, ele ganha com publicidade e mídia, que é um percentual geralmente menor da receita. O maior percentual vem das receitas de locação. E essa receita de locação é híbrida. Um pedaço dela é um valor fixo, reajustado por um índice de inflação previsto no contrato de locação. E uma parcela variável. É um percentual que varia de acordo com o nível de faturamento das lojas que estão estabelecidas no shopping. Bom, se as vendas aceleraram e as lojas ganharam mais dinheiro, a tendência é o shopping ganhar mais dinheiro com receita de locação. Não bastasse isso, geralmente quando isso acontece, é um sinal de que está havendo um alto fluxo de veículos. E hoje a receita de estacionamento, meu amigo, tem representado mais de 10% da receita das administradoras de shopping centers. Então é uma receita muito relevante. E é uma receita com alto poder de preço. Bom, você sabe, toda hora reajusta esse preço de ticket de estacionamento e você vai pagando. Você tem que fazer o quê? Você vai fazer o quê? Ah, vou deixar o carro lá fora. Pelo amor de Deus. Se o shopping é um lugar bom que você gosta, você vai pagar o ticket que for. Claro, não pode ser um valor abusivo, mas geralmente é um ticket alto e aí a empresa de shopping consegue ir reajustando isso com certa liberdade. Para o acionista isso é uma maravilha. A receita da companhia avançou quase 11%, top. Teve queda de 13% em SG&A. SG&A são as despesas gerais e administrativas, gastos com pessoal, escritório, etc. Teve queda. Isso é positivo porque isso já nos traz a seguinte questão. Tá havendo realmente ganho de sinergia. E de fato houve. Tá vendo esse fato relevante aqui da Allos? Ele traz pra gente o seguinte, ó. Ao final de 2025, já haviam sido capturados 184 milhões de reais em sinergias da combinação de negócios que criou a Allos. 88% dos 210 milhões previstos. Então eles previam 210 milhões na combinação de negócios, na fusão. Já foi aí, ó, quase 185 ao final de 2025. E parece que nesse primeiro trimestre já teve um pouco mais. Sendo 132 milhões em receitas, então teve acréscimo de receita, não foi só economia de escala não. Receita. Isso veio de estacionamento e mídia, uniu tudo, ganhou mais que estacionamento e mídia, e 52 milhões em reduções de custos de despesas. Aquela questão que eu falei para vocês de departamento jurídico. Principalmente onde? Em SG&A, que a gente teve redução conforme eu mostrei aqui para você. Ó. Então essa é a correlação. A previsão inicial era a captura de 80% das sinergias até o final do terceiro ano. Com o avanço alcançado, a administração da companhia decidiu descontinuar o acompanhamento, porque já quase bateu a meta. Então uma fusão que realmente deu certo. São raras as fusões. O percentual mínimo de fusões dá certo e quando dá certo, não traz toda a sinergia que foi prevista. Geralmente o pessoal infla esses números aí. E olha aqui a respeito dos dividendos, é o que eu falei, a empresa está se endividando sim, está se endividando. Então toma cuidado com isso para não ter expectativa demais. Olha só, a Allos segue fazendo gestão de passivos e emite CRI de R$ 1 bilhão abaixo do CDI em 3 séries, em linha com o guidance de remuneração aos acionistas até maio de 2026. A companhia já distribuiu 730 milhões entre dividendos e JCP. Então, ela está sim usando dívida, aumentando seu nível de alavancagem financeira para pagar proventos. Então, eu só espero esse dividendo absurdo aí de quase 12% nesse ano. Ano que vem, vamos esperar mais ou menos uns 7, 6, 7. A metade disso, pelo menos, que seria 50% do fluxo de caixa operacional da empresa. Ela está pagando 100, está distribuindo tudo e mais ainda. Então é isso que está acontecendo. Luan, o que é o fluxo de caixa operacional? Ele é basicamente quanto a empresa gera de caixa mais a depreciação e amortização. É o lucro mais depreciação e amortização, tá? É o lucro mais a depreciação. Porque aí o mercado presume, peraí, se o shopping não tá caindo o preço dele, o valor dele, o valor de mercado, a avaliação dos imóveis, então que depreciação e amortização é essa? Entendeu? Então é o lucro mais a depreciação e amortização. E temos ainda uma boa notícia aqui, ó. Em parceria com a Quineia, que talvez seja a melhor gestora de fundos imobiliários do país e pertence ao Itaú, eles vão aqui, ó, fazer um shopping, um fundinho de shopping. Bacana. Tô ansioso para ver isso aqui. A Quineia não tem know-how nisso, mas ela administra o KNRI já há muito tempo. Então, acho que vai ser tranquilo, ainda mais utilizando a expertise da Allos. Acho que é uma parceria bacana aqui, foi bem pensada, viu? O EBITDA subiu, o FFO, fluxo de caixa operacional, subiu 9,7%. Então, números operacionais bacanas aqui. E aí, veja só, o fluxo de caixa foi, vamos arredondar para 300, tá? 300. Então a empresa tende a entregar entre 1.200 a 1.300.
de fluxo de caixa operacional. Na verdade, até mais do que isso, por conta da sazonalidade, a minha projeção é 1.400, minha projeção. Aí você fala, 1.400, tá, a empresa já pagou 730 milhões. Pera, então significa que ela está superando 100% do fluxo de caixa das operações? Está superando 100%. Então isso é insustentável por muito tempo. Não tem condição disso continuar. O que seria mais sustentável? Todo esse valor aqui que ela já pagou até maio em um ano inteiro, que são uns 800 milhões. Mas vamos de 750? 750. Aí eu vou pegar aqui o valor de mercado da Allos. Valor de mercado da Allos, 15 bi e 300. Então 750 dividido por 15 e 300 me dá um dividend yield de 4,9, 5%. Então o dividend yield, fosse para olhar hoje, seria mais próximo de 5, talvez um pouco mais. Então fica atento nisso para não ter expectativa, né, maluca. Aqui então os destaques da operação. Receita subiu 10, fluxo de caixa operacional cresceu 9,7. Agora, o que foi negativo aqui? O lucro, né? O lucro, ó, lucro líquido. Ele caiu 1,6. Por quê? Porque a dívida já começa a pesar, resultado financeiro. Então esse aqui é mais um caso de resultado financeiro reduzindo o lucro líquido. Aconteceu com a Indy. A Indy cresceu receita, cresceu geração de caixa, mas na hora de ir para a linha final, o lucro líquido, como a dívida, né, cresceu, você teve aí um problema de resultado financeiro. Mas no caso da Indy, ela tem ali mais ou menos 40% da dívida atrelada ao CDI. No caso aqui da Allos, é mais de 90%. Então ela tende a se beneficiar muito aqui com a queda da taxa Selic, aí o CDI acompanha essa queda. Olha só aqui o indicador exato. Ao final de março de 2026, a exposição das dívidas da Allos atrelada ao CDI era de 98,4. Então o CDI é crucial aqui, crucial. E olha só aqui, ó, o custo da dívida. CDI mais 0,7, CDI mais 0,7. Então assim, é CDI. A hora que o CDI declinar com mais força, não espere para esse ano por conta da guerra, a gente pode ter aí um lucro líquido pelo menos subindo um pouquinho, se estabilizando. Mas o fluxo de caixa da operação continua indo para cima, que é positivo. A relação dívida líquida sobre EBITDA ficou em 1,7 vezes, que não é um indicador que preocupa agora, mas deve subir. Então basicamente aqui em Allos, vamos esperar esse dividendo alto nesse ano. Com o CDI caindo, o custo da dívida tende a cair. O fluxo de caixa da operação subiu, então a operação tá ok, tá rodando. Qual que indicador que você tem que olhar mais aqui da operação? Qual indicador? Taxa de ocupação. Claro, né? Se eu tiver uma taxa de ocupação baixa, eu ganho menos com receita locatícia. E aí, a minha taxa de ocupação, ela piorou um pouquinho, foi para 96,2. Só que isso a gente notou nesse primeiro trimestre de maneira generalizada entre shoppings. O PMLL aconteceu isso, até Multiplan você viu ali uma certa fraqueza. Então esse primeiro trimestre foi um trimestre de fraqueza da nossa economia, e aí isso se refletiu em taxas de ocupação menores aí em desfavor dos shopping centers. Mas assim, é um trimestre, calma. No final das contas, a empresa está recuperando a taxa de ocupação, a tendência é crescer ainda mais a receita. E quanto ao resultado de estacionamento, que é muito positivo, cresceu 3,7. Cresceu menos do que a Multiplan. Multiplan ganha dinheiro com estacionamento, meu amigo. Mas enfim, cresceu, tá? Cresceu. Mas pode melhorar aqui, né? Pode ter uma melhora aqui. Mas para resumir, basicamente resultado financeiro pesando, mas a empresa poderia usar mais o caixa para pagar dívida, mas não quer fazer isso porque quer pagar dividendo. Então acho que tá tudo sob controle. Receitas relativamente previsíveis, salvo se a taxa de ocupação declinar fortemente, mas nem no Covid você viu taxa de ocupação abaixo de 93%. Então o brasileiro, em relação a bons shoppings, gosta de utilizar o shopping. Eu mesmo gosto bastante, porque você num local só se reúne tudo que você precisa, então tem a conveniência ali. Então shopping center ainda no Brasil constitui um modelo de negócio bacana e com receitas relativamente previsíveis. Por isso que eu ensinei na minha carteira. Mas enquanto a preço, hein? Preciso lembrar antes que hoje, em títulos do governo, de 5 anos, você vai ganhar entre 13,87 e 13,40. Bruto, né? Se você tirar custos, você vai ganhar pelo menos uns 13, mas se tirar impostos, aí cai bastante. Mas enfim, e com uma empresa que é um título perpétuo, com receitas previsíveis, como uma Allos ou uma Multiplan, e aí? Nesse caso, eu posso exigir 13. É suficiente, que aí fica mais ou menos equivalente à minha taxa bruta dos títulos do governo. Com base nisso e avaliando a empresa a partir do fluxo de caixa operacional, como é feito pelo mercado financeiro, a gente chega no seguinte valor intrínseco, mas antes quero te convidar de novo a se tornar membro do canal, para ter acesso a vídeos exclusivos, inclusive da minha carteira. São centenas de vídeos já acumulados na playlist Membros Mirai. Você vai ter acesso também à planilha de preço teto Bazin, não é a que eu adoto para a tomada de decisão, eu adoto a planilha de valor intrínseco, que fica na comunidade FMI, mas talvez você goste do Bazin, então tá tudo certo, não tem problema. E o mais importante, você apoia meu trabalho e faz com que os meus vídeos sejam recomendados
dados para mais pessoas. Se não tiver no seu momento também não tem problema, é só para quem pode mesmo. E pode cancelar a qualquer momento, sem burocracia. Bom, eu já antecipei que, na minha visão, a empresa deve produzir um fluxo de caixa aí de 1.400 bi. E, em virtude do crescimento potencial da empresa, eu entendo que ela tem um valor justo. E eu aqui poderia melhorar para R$ 32, tá? R$ 32 significa que hoje há uma margem de segurança próxima a 5% para aportes. A R$ 29, a margem de segurança foi para 10, que foi onde eu comprei. Mas 10 poderia melhorar, né, Luan? Você poderia esperar um pouco mais? Até poderia, mas como esse dividendo pago, ele ajuda muito a te remunerar e eventualmente até comprar mais ações da empresa em quedas no mercado, ele aumenta minha margem de segurança, porque eu já estou ganhando pelo menos 11% ao ano ali. No ano, pelo menos, já aumenta minha margem de segurança. Já estou sendo remunerado, é dinheiro hoje, é pássaro na mão. Então a coisa muda. E aí eu não preciso exigir tanta margem, mas ainda assim sempre tem que ter margem. Sempre comprar abaixo do valor intrínseco, porque é assim que funciona o jogo. Mas basicamente é isso. Então a Allos hoje não está cara, de fato, mas cuidado com esse dividend yield aí que pode te enganar. É uma empresa boa, com bons resultados, receitas previsíveis, foi uma fusão que deu certo, então bacana, show, inseri na minha carteira com visão exclusiva de provento. É um ativo que eu considero até algo próximo a um fundo imobiliário para minha carteira, de shopping. Essa aqui é a minha visão, eu quero remunerar minha carteira. Eu expliquei para os membros o motivo de eu estar mais focado na geração de renda da minha carteira. Então essa é a visão. Qualquer dúvida ou sugestão, é só comentar aqui embaixo. Eu te vejo no próximo vídeo. Fui!